E Rods, por que a criação é feita por uma dupla e não uma pessoa sozinha? Já Legal. mudando de assunto, inclusive. Vamos embora. Vamos falar um pouco de criação aqui também. A criação, ela é uma área que tem alguns tipos de profissionais diferentes dentro dela, tá? A formação clássica dentro da criação é do redator e é do diretor de arte, tá? Hoje em dia, surgiram algumas áreas novas, eu não vou falar nesse episódio aqui, acho que a gente vai ter tempo de falar um pouco mais para frente, mas outro episódio eu vou falar sobre essas áreas novas dentro da criação. Mas, assim, a formação clássica é redator e diretor de arte, tá? Eu sou redator de formação, tá? Então, eu sou redator publicitário de formação, todo o meu histórico como estagiário, depois como redator júnior, pleno, sênior, depois eu virei diretor de criação. Mas, basicamente, o que o redator faz? O redator, obviamente, primeiro, ele tem que gostar de escrever, e ele tem que ser uma pessoa extremamente antenada em tudo que está acontecendo. Ele tem que gostar de cultura pop em geral, tem que gostar de... Ele não pode ter nenhum tipo de preconceito. Isso serve para o diretor de arte também, tá? Então, no geral, o criativo, independente de ser redator ou diretor de arte, ele precisa ser cabeça aberta, ele precisa gostar de arte, ele precisa gostar de cinema, ele precisa gostar de cultura pop, ele precisa gostar de meme, ele precisa gostar de música, né? Então, assim, ele precisa ser um consumidor voraz de cultura em geral, arte e cultura em geral, porque é isso que vai dar munição para ele criar as campanhas. Inclusive, consumir aquele tipo de conteúdo que ele foi muito bem produzido para ser ruim, né? Que muitas vezes acontece. Exato. Por exemplo, o criativo, Referências. ele não pode só consumir aquele que ele gosta, entendeu? Isso é uma coisa importante para se dizer, assim, o criativo, cara, vamos supor que você não goste de música sertaneja. Tudo bem, você não precisa escutar no seu final de semana, tal, mas você tem que saber o que está rolando. Você tem que saber quais são os artistas que estão ali fazendo mais sucesso ou as músicas que estão estourando. Por quê? Porque eventualmente você vai precisar pegar essa música para fazer uma campanha, porque o teu público que você vai conversar, é um público que vai ser muito sensibilizado com esse tipo de coisa, né? Novela, às vezes a gente, pô, eu não gosto de novela, mas tem que saber o que está acontecendo. De repente você vai fazer um merchan dentro da novela, entendeu? De repente você vai pegar um personagem que está fazendo muito sucesso na novela, né? Big Brother. Cara, você pode odiar Big Brother, mas você tem que saber o que está rolando, quais são os temas polêmicos que estão rolando lá dentro, porque isso é cultura pop, isso é uma coisa que, assim, o publicitário, o criativo, ele se aproveita de cultura pop para criar a sua comunicação, né? Então, a criação ela não sai do nada, né? Ela não sai do tipo, vou começar a meditar aqui, e aí eu vou ter uma iluminação, e vai chegar a ideia, vai ficar na minha frente. Não, ela parte de uma construção de tudo aquilo que você consome, né? Do mais popular até o mais erudito, né? Serve de alimento para o criativo. Então, assim, dica número 1 para o criativo. Cara, você tem que ser cabeça aberta, eclético, antenado, consumidor voraz de informação, arte e cultura. Você tem que saber tudo o que está acontecendo, você tem que saber um pouco de política, você tem que saber, cara, conversar com um físico quântico, você tem que saber um pouco de religião, né? Então, assim, cara, o criativo, ele é um... eu brinco, eu tenho uma expressão que ele é um especialista em generalidades, né? O criativo é o especialista em generalidades. Ele tem que saber um pouco de tudo. E tem que gostar, né, desse tipo de vida, né? Porque, pô, se para você é um sofrimento ficar antenado, se você tem preguiça de ficar antenado, de consumir, inclusive, coisas que você não gosta,
talvez a criação não seja para você. Mas, o Rods, então a criação, né, o criativo, o departamento de criação ali, então ele tem as ideias de acordo com as referências do que ele consumiu, coisas boas, ruins, que gosta e que não gosta. Não é que, igual você falou, né, da iluminação, ele abaixa a cabeça ali, igual o Chico Xavier, escreve alguma coisa, tem a imagem e tal. Vem da junção das referências, né? Por isso que você fala do lance do generalista, é isso? Exatamente. Claro, a gente tem um guideline que é o briefing, né? O briefing do cliente ele dá para a gente ou o planejamento, né? A gente falou do planejamento. Mas dependendo, a gente vai receber o planejamento para criar a partir do planejamento, né? Nos projetos grandes, e tal. Aquilo para a gente ele é um frame, né? É um frame. O briefing ou o planejamento é um frame. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar dentro desse frame. Peraí, cadê a câmera aqui? É que tá ao contrário, né? A gente tem que trabalhar dentro desse frame aqui, ó. Aí dentro desse frame, cara, qual o universo que eu posso encaixar dentro desse frame, entendeu? Então é isso, cara. Pô, será que encaixa aqui uma ativação de rua maluca que eu vou chamar o Sérgio Malandro, entendeu? Para fazer. Eu tô pensando, viajando aqui, mas é bem isso mesmo, assim, né? Então, a primeira característica é essa, né? E aí, especificamente, né, sobre o redator e diretor de arte, o redator precisa saber escrever bem. E o redator, geralmente, é aquele cara que puxa as ideias, né? As ideias, assim, a ideia da campanha, o conceito da campanha, sai da cabeça do redator. Então, as brisas é culpa do redator. Tá. A brisa geralmente é culpa do redator. O redator que vai dar aquela brisa. Claro, né? A gente está falando de um trabalho em dupla. Né? A ideia pode surgir do diretor de arte também, a ideia pode surgir do brainstorm ali, e a gente vai falar de brainstorm mais para frente, mas no brainstorm, um diretor de arte pode dar ideia também, óbvio, não é regra, mas geralmente os conceitos de campanha vêm do redator. Então ele traz o conceito, ele pensa num roteiro, né? Isso pode virar um filme para internet. Ele pensa num conceito, pô, vamos fazer uma ativação assim, ou o conceito da campanha é esse. Então a parte mais conceitual vem do redator. E o diretor de arte é aquele que transforma as ideias em algo físico, né? É o que ele vai pegar o conceito da campanha e vai fazer aquilo virar um visual. Então, o diretor de arte é aquele profissional que está muito antenado em fotografia, muito antenado em design, muito antenado em arte de maneira geral. Né? Por quê? Porque ele vai usar todos esses elementos visuais para compor a comunicação. É ele que no final vai decidir, putz, essa ideia precisa de uma foto ou de uma ilustração? Essa ideia pode ser all type, né? Só com texto? Essa ideia é colorida ou vamos trabalhar uma coisa monocromática? Né? Então, essas decisões são as decisões de arte. Então, o diretor de arte, ele faz isso. Então, se você gosta muito de arte, se você tem alguma habilidade com design, se você tem muita referência, gosta desse universo, talvez a área de direção de arte seja a área ideal para você, tá? E aí, eu vou falar até uma coisa que é uma dica, assim. Né? Se você acha que você quer ser diretor de arte, talvez você deveria fazer faculdade de design e não faculdade de publicidade. Olha só, segredos. Por quê? Porque na faculdade de design você vai estar já enfiado no universo do design, do começo ao fim. Você vai estudar tipologia a fundo, você vai estudar fotografia a fundo, você vai estudar composição, você vai estudar teoria das cores. Então, o universo imagético, você vai estar mergulhado desde o primeiro ano. Sendo que a publicidade, a faculdade de publicidade, você vai falar sobre muitos assuntos. E a parte de arte vai ser um pedaço. Né? Sendo que no design é tudo. O design ele é do começo ao fim. Na publicidade ele é uma pincelada. Exatamente.
né? Então, a minha dica é essa. Caso você já esteja fazendo faculdade de publicidade, e mesmo assim queira ir para o design, vai fazer curso, né? Vai fazer curso, ou vai estudar por conta própria, se não tiver condição, né? Tem vários cursos muito bons, assim, de design, de arte design, várias escolas aí boas, né, de arte design que você pode se especializar. Ou por conta própria mesmo, cara. Ler livro, bicho. Tem muito conteúdo grátis no YouTube. Enfim, acho que essa geração, vocês aí, cara, geração Z, imagino que seja talvez um pouco de Y e Z aí, que estão assistindo. Vocês têm uma coisa muito legal, cara, que a minha geração não tinha, assim, vocês são muito autodidatas, assim. O nível de autodidatismo nessa geração é muito grande, justamente porque tem muita informação, né, disponível. Então, cara, vocês vão no YouTube, descobrem um canal, descobrem uma coisa e consome aquilo e aprende a fazer sozinho. Então, isso é muito legal. Então, no caso da direção de arte, a dica que eu dou é essa, assim. Se você ainda não entrou na faculdade, vai para o design, vai fazer design, né? Se você entrou na faculdade de publicidade, vai tentar fazer um curso ou vai aprender sozinho.